What is that? What is that? What is it? Oh! Ah! Oh, my eyes! My eyes! Ah! Ah! Vamos falar das tranqueiras de efeitos visuais, né? Na nossa opinião, obviamente. As tranqueiras de efeitos visuais é foda. Eu acho que o primeiro que eu não tinha como deixar de fora, né? Que é o Escorpião Rei do filme A Múmia 2, que aparece no final. Aquele The Rock lá todo em computação gráfica, em forma de escorpião, que é bem estranho. Você só olha pra aquilo e pensa, por quê? Por que não chamar o ator, né? Por que não chamar o ator só pra fazer, sei lá, 2 minutinhos de cena ali? Muito melhor. Sei lá, talvez até saia mais barato, imagina. Aí também quanto foi o custo de produção daquele filme. Apesar do filme ser divertido, a gente tem que lidar, né, com isso daí nele. Infelizmente. Tira um pouco do charme. Meu primeiro efeito visual ruim da lista é o Jabba the Hutt do Star Wars Episódio 4, os remasters. Teve um remaster em 2004, se eu não me engano, e o outro em 97. E em 97 eles fizeram um ruim, em 2004 fizeram um pior ainda, porque na versão original dos anos 70 era um ator mesmo, um cara que fazia o Jabba the Hutt, na cena que ele tá conversando ali com o Han Solo. Aí eles me inventaram de colocar um Jabba de efeito especial lá, porque no episódio 6 o Jabba aparece de novo, né? E ele aparece como aquela forma lá, meio monstrenga. Só que no episódio 6, ele é um efeito prático, entendeu? E é um efeito prático legal, você compra o personagem ali, é bem legal. Mas aí, no episódio 4, eles colocam um CGI muito mal feito, que não é nada parecido com o do episódio 6. Então, essa é a minha reclamação. Eu ia citar mais um outro de Star Wars, que era o Jar Jar Binks, mas esse daí todo mundo fala, né? Todo mundo não gosta do personagem, acha ele pedante, e o efeito dele também não é muito convincente. Vamos lá, então, o próximo que eu tenho na minha lista é de um filme que eu gosto, né? E eu acho que esse efeito específico me incomoda um pouco dele existir nesse filme, que são aqueles cães monstruosos do primeiro Jogos Vorazes. Porque, tipo, é uma coisa que eu não vejo necessidade do porquê ter aquilo no filme. O filme poderia seguir muito bem sem aquilo, ou se fossem fazer aquilo, sei lá, fizesse de uma maneira mais interessante, porque, tipo... Eu não acho entendo porque fizeram aquilo. Eu acho bem ruinzinho também o efeito deles. E tipo, e a cena que eles aparecem ainda, ela é à noite, né? A câmera é bem agitada e mesmo assim, coisa que costuma disfarçar CGI ruim, não funciona pra disfarçar aquilo lá, na minha visão, pelo menos. O meu próximo da lista é o Malebolgia, aquele demonião, cramunhão do Spawn, filme de 1997. Esse filme, o efeito visual dele já é bem duvidoso, assim, né? Mas eu gosto bastante de Spawn. Eu consigo gostar de algumas coisas daquele filme ainda. O efeito prático na cara do ator eu acho legal e tal. Mas quando ele... Aquela cena lá da capa, do salão lá, que a capa dele... Nossa, aquele CGI lá é horrível também. Mas eu até consigo simpatizar um pouco com esse filme. Mas o Malebolgia... Você olha pra aquilo, você não aceita. Realmente, é um efeito que... Eu não sei se pra época era um efeito que impressionava, mas... É bem ruimzão. Bom, vamos lá. É de um filme que eu não assisti ainda, mas eu ainda pretendo assistir, porque é um filme, eu acho que é quase que unanimidade, que é um filme bom em termos de roteiro e história, que é o Eu Sou a Lenda, mas os vampiros do filme em si, pelos efeitos que eu vi, eu acho horrível aquilo lá. Realmente. É uma questão que, tipo, podia ser feito com efeito prático aquilo, na minha visão. Não careceria de fazer um CGI. Se quisesse fazer um CGI, tudo bem, mas se fosse uma coisa mais crível, assim, mas... Eu acho que efeito prático funcionaria melhor com eles. Eu acho que isso daí incomoda um pouco. Eu acho que se fossem atores sem efeitos, eu acho que já seria melhor, assim. Poderia. Fazerem ele daquela forma meio borrachona, assim, é meio esquisito mesmo.
Mas o filme é realmente bom, eu gosto do filme bastante. O meu próximo da lista é o Steppenwolf, o Lobo da Steppe, do Liga da Justiça de 2017. Como que você não gosta dele? Você gosta? Você gosta daquilo? Não, tô zoando. Mano, é um cavaleiro, um guerreiro, sabe? Tipo, forte, robusto. Os caras me põem aquela massinha de modelar lá com o rosto magrelo. Sei lá, ficou muito esquisito. E depois, quando o Snyder lança o Snyder Cut, você vê que, tipo, a versão dele era muito mais foda. Eu não sei por que os caras mudou, tá ligado? Uhum. No Liga da Justiça 2017. A DC teve uma decisão muito errada nesse filme, né? Todo mundo sabe que o filme do Snyder é bem melhor, assim, em relação a esse daí de 2017, que foi completamente mudado, assim, o roteiro, o tom do filme, eles quiseram colocar um tom mais, assim, amigável, mais hahaha, piadinha, sendo que todo mundo sabe que Liga da Justiça não é assim, né? Mas, só pra colocar aí um efeito ruim da DC. Achei bonito, viu? Tá lindo. Achei lindo. Então, um outro efeito que me incomoda, até por ser um filme que eu gosto, apesar de que não inteiramente, tem algumas coisas no roteiro dele que eu não gosto, são os aliens no final, ou alien específico, né, que só mostra um, acho no final do Indiana Jones 4, o Reino da Caveira de Cristal, porque Sim. não vejo a necessidade de ter aquele alien no final, e eu achei que eles optaram por seguir uma pegada muito clichê, tipo, é aqueles aliens que a gente já tá acostumado de ver em cinema, sendo que, não sei, o Indiana Jones, nos filmes anteriores, ele tendia a fugir um pouco do clichê, assim, quando ele tratava dessa vibe sobrenatural, que sempre tem, né, em todos os filmes, só que ela sempre é desenvolvida de uma maneira mais sutil, assim. Menos no primeiro filme, né, que aquele final, a parte das almas lá, é já um pouco mais evidente que tem a questão sobrenatural envolvida, mas é muito bom a forma como é feito no primeiro filme, aquilo lá, que é até um pouco aterrorizante. Agora, já desse alien aí do quarto filme, eu só achei estranho mesmo e desnecessário, não precisava ter aquilo no final do filme. Meu próximo da lista é um da Marvel Studios, é o de um filme recente da Marvel Studios e que acho que uma grande maioria das pessoas não gostaram e eu estou incluído nessa grande maioria, que é o MODOK do Homem-Formiga 3, Quantumania. Cara, é muito ruim, velho. Quando eu vi no trailer, parecia ser um robozão, assim, que ele usava uma máscara, assim. Eu até tinha gostado, sabe? Tipo, eles optaram por ser um vilão tecnológico e não, tipo, uma cabeça flutuante igual é nos quadrinhos, que é bem bizarro, por sinal. Mas, sei lá, tipo, ficou tosco, sabe? Eles meio que... Eles pegaram aquele vilão do Homem-Formiga, usaram ele pra ser o MODOK e ficou muito... Eles fizeram por meme mesmo, só pra tipo, vamos fazer isso aqui pro povo rir, sabe? Mas o MODOK, ele é um personagem muito querido nos quadrinhos, então, tipo... Sei lá, eu acho que foi meio zoado eles fazerem isso. E se eles pegassem a cabeça do ator e, tipo, colocassem na proporção, pelo menos, eu acho que ficaria menos estranho. Porque, assim, não tem como não ficar estranho, porque o MODOK nos quadrinhos, ele já é um personagem estranho. Só que eles conseguiram fazer ficar tosco, porque eles esticaram basicamente o rosto do ator, você mal reconhece o ator ali, sabe? Tipo, é uma parada muito, assim, zoada, assim, um CGI muito, sei lá, uma decisão que eu acho que não foi certa, assim, eles poderiam ter ou só feito uma máquina, ou tipo, sei lá, não fosse o MODOK, colocasse um outro personagem, sabe? Eu achei que não ficou tão bom, não. Assim como o filme inteiro, né? Que é só CGI o tempo todo, até cansa os olhos na hora de você assistir. Você é tão feio, mas tão feio que seu álbum fotográfico parece assim o baralho de Yu-Gi-Oh! Na época, quando eu assisti quando eu era criança, eu gostava, mas hoje em dia, quando eu volto pra olhar pra aquilo, já é um pouco estranho, não envelheceu legal não, que é o filme o Van Helsing, tem vários efeitos que hoje em dia você olha, você vê como aquilo lá é muito falso, igual, por exemplo, aparece lá, acho que é o Sr. Hyde no começo lá, ele tem todo o aspecto meio emborrachado, assim, você vê que é um boneco de computação gráfica aquilo lá, poderiam ter se esforçado melhor com efeito prático aquilo, de repente, as aparições do Drácula quando ele se transforma na versão monstruosa dele também fica bem estranha, o lobisomem que eu lembrava de ser muito legal, hoje
hoje em dia já não acho tão legal. Tem várias coisas nesse filme, apesar da estética dele ser legal ainda, mas além dos efeitos visuais que não são muito bons, eles também têm algum probleminha de roteiro, assim, algumas incoerências na história, né, assim, tipo, a não ser que você suponha que alguns personagens sejam burros, mas ele tem furos de roteiro. Poderiam ter... Eu acho que até que seria interessante eles trabalharem melhor o personagem Van Helsing, assim, em séries ou filmes, porque é um universo que eu acho que vale a pena ser explorado. Bom, o meu próximo da lista também é de um filme recente, desse ano. Eu não cheguei a assistir o filme ainda, mas eu tenho muito carinho pela animação, que é A Pequena Sereia. E a Disney me inventou de fazer um live action esse ano, como fez com Aladdin, como fez com Dumbo, como fez com Rei Leão, e tipo... Eu não sei por que a Disney tá com essa ideia maluca de fazer uns live action de, tipo, desenhos que a gente gosta, tipo, pra fazer a gente desgostar, né? Só pode. E é um personagem que, quando eu vi fotos dele, eu falei assim, não é possível que eles vão me apresentar isso no live action. Cara, não. O Sebastião. Eu não gostei da versão do Sebastião no live action. Foi esquisito. Parece que ele tá fazendo biquinho, parece que o olho dele tá... Eu sei que eles queriam tentar fazer mais próximo do que é um Siri na vida real, mas... Mano, o que a Disney tá fazendo com as animações dela, assim, é um pecado. Eles estão pegando personagens caricatos das animações que, tipo... fazem parte dos clássicos deles, que as criançadas gostam, tipo, pessoas que eram crianças na época e são adultas hoje gostam, e estão, tipo, transformando em CGIs ruins, sabe? Tipo, cara, e sei lá, eu não consigo entender, eu simplesmente só não consigo entender. Eles tentam seguir mais pra uma vibe realista, né, no CGI, só que em alguns personagens eu acho que realmente não funciona. E assim, igual do Sebastian, eu não sei direito, mas do Rei Leão pra mim não funcionou, apesar de, tipo, exato. O CGI ser bem feito, mas não convence, não casa pros personagens, na minha visão. Mano, o leão do Crônicas de Nárnia, como que é o nome dele mesmo? O Aslan. O Aslan. Ele é um CGI muito bem feito, ele não é um leão 100% realista, mas funciona. Ele tem carisma. Você olha pra ele, ele tem expressões, tipo, você compra ele. Eu acho que eles tinham que ir nessa vibe no Rei Leão. Em todas as outras live actions, entendeu? Sabe? Ou uma tipo... parada do que eles fizeram no live action do Mowgli, que na minha opinião foi muito bom. Do Mowgli eu gostei bastante. Sim, o do Mowgli é interessante. Só que o do Mowgli, ele também não segue muito essa linha. Eu acho que eles tentaram seguir essa linha mais realista a partir do Rei Leão. Porque o Rei Leão, eu lembro quando, na época que saiu, muitas pessoas falaram que ele parecia um documentário da National Geographic. Não parecia, tipo, o Rei Leão, sabe? Porque o Rei Leão é um musical, tem música, tem alegria, os personagens, eles são caricatos, o próprio Timão e Pumba, sabe? E sei lá, parece que são só animais cantando, assim, sabe? Tipo, não fica natural. Realmente parece que você pegou uma imagem de um animal selvagem e só fez uma montagem ali. E parece que eles estão nessa vibe com vários outros remakes, sabe? Tipo, parece que vão fazer da Branca de Neve também. Nossa, tá uma patifaria isso daí. Mas, sei lá, eu não sei. Pode ser que eu assista e goste do filme. O que a gente tá falando aqui é de piores efeitos visuais. E eu não gostei do Sebastião. Eu acho que seria melhor se eles fizessem um visual mais próximo do desenho mesmo. Mas como eles já estão seguindo isso desde o Rei Leão, então, né? Fazer o quê? Tem gente que vai gostar, eu imagino. Mas não me agradou. Acho que é isso então, né? Tem alguma menção honrosa pra falar? Tem os efeitos lá do Fúria de Titãs que eu não gosto muito. Na época eu gostava da Medusa, hoje em dia eu já não gosto mais. É meio tosquinho mesmo, né? Porque, tipo, igual cara humana, assim, eu não vejo a necessidade de eles fazerem em CGI. Podiam ter tentado um efeito prático na parte da movimentação, até entendo, porque, tipo... É o próprio caso do The Rock na Múmia, né? Fazer. Sim. Se eu não me engano, no Exterminador do Futuro, A Salvação, no final aparece um CGI zoadão do Arnold, não aparece? Tem um CGI, mas eu não lembro também como que é. É o Exterminador do Futuro 4, aquele que o Christian Bale é o protagonista, que ele faz o John Connor, uma parada assim. Mas eu mal lembro daquele filme, eu nem gostei tanto. Eu acho que é o pior de todos. O Exterminador, o melhor de todos é o 2, né? Vamos combinar. Mas é isso, terminamos